Já pode atualizar o seu. Aqui não apareceu. Ó, vou clicar, tá? Já tá? Não tá ao vivo ainda, né? Já temos 2 pessoas online. 3, 4. Primeiro tá pronto, vivo. Agora Seis demora um pouquinho e pessoas. vai atualizar ali. Já atualiza ali, Misha. É isso mesmo? Agora desce. Agora, clica ali, ó. Lá, Não. lá. Deixa eu voltar. Fecha. Não, Aqui? É onde eu clico? F5 de novo. Agora clica em cima da live. Isso. Clica em cima, ô Mi. Isso. Pronto. Porque os comentários vão aparecer ali pra você, tá? Ok, aqui, né? Isso. Mas já tem 9. Vamos lá? No Instagram também tem Instagram também 16. 16 pessoas. Beleza. Vamos começar? Boa tarde, pessoal. A gente está começando agora. São 2h59. A gente vai aguardar ainda o pessoal tá entrando. Deixa dar 3 horas, a gente inicia, tá bom? A gente está fazendo essa live para falar sobre o decreto 3.136 aqui de Imbuguaçu, né? Olha lá, são 3 horas em ponto, tem 11 pessoas no Facebook, quantas pessoas no Instagram? 24. Tem 24 pessoas no Instagram, tá? Chegando o pessoal, tá? Esse decreto é somente da cidade de Imbuguaçu e a gente quer falar sobre esse decreto 3.136. Vamos lá. O nosso objetivo com essa live é exatamente para suprir uma necessidade. A gente gravou um vídeo hoje pela parte da manhã falando sobre o decreto, esclarecendo sobre o decreto, né? E a gente teve um problema na edição do vídeo, tivemos uma dificuldade de subir ele para o YouTube e devido a essa situação a gente está fazendo essa live ao vivo. E também choveu pergunta dos clientes hoje. Nós tivemos perguntas de todos os tipos. Se a minha atividade pode, se a minha atividade não pode, a minha indústria, a minha e-comércio, a minha serviço. O decreto ele foi omisso em algumas atividades, como por exemplo, empresas de construção civil. Então, devido a essa situação, a gente decidiu fazer essa live, tá? O nosso objetivo não é nem tanto trazer pessoas, o nosso objetivo não é audiência, sim, o nosso objetivo é exatamente esclarecer sobre o decreto. A gente estudou o decreto hoje pela manhã, ele de uma ponta a outra, e a gente quer falar sobre isso. Agora a gente está com 22 pessoas no Facebook, quantas pessoas a gente está no Instagram? 44. A gente já está com 44, a gente já está com 66 pessoas conectadas ao vivo, né? Vai deixando a sua pergunta aí, se você já leu o decreto, está com dúvida, vai deixando a sua pergunta. As perguntas que nós já recebemos hoje, que são as perguntas dos clientes, a gente vai falar durante essa live, durante essa apresentação desse decreto, ok? Vai deixando a sua pergunta aí. Vamos lá? Já tem uma pergunta. Tá, segura um pouco as perguntas, vamos primeiro vamos explicando o decreto e a gente entra na pergunta. Se for a pergunta relacionada àquilo que a gente está falando, Michelle, você me corta e a gente já responde se for relacionado àquela atividade, perfeito? Então, vamos lá? Precisa passar talvez o link só para já, que eu não sei se... Foi passado. Tem do Instagram, Facebook, foi passado, tá ok. A gente já está com quase 30 pessoas no Facebook, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai falar sobre o decreto 3.136 e a gente já está com 51 pessoas no Instagram, mais de 70, quase 80 pessoas conectadas já, né? Obrigado, pessoal, mas o objetivo é que vocês aprendam com isso daqui. A Jaque está me ligando, eu não sei por qual motivo, né? Pode ler para mim, Cris, por favor, né? Não sei se ela não está recebendo, se ela não está ouvindo. Ela desligou. Tá? Não sei se ela não está ouvindo a gente. Tá? Tá todo mundo ouvindo? Dá um ok aí se estiver ouvindo no Facebook, dá um ok se estiver ouvindo no Instagram, tá? Vai olhando aí, por gentileza, se tiver qualquer
falha na comunicação, vocês nos avisem, por favor. Jaqueline, me manda mensagem. Está ok, o Jaqueline me mandou. Não sei por que ela está me ligando então. Né? Vamos lá? Pessoal, começando aqui então. Decreto 3.136, de 22 de março de 2021. Eu vou falar artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, tá? E vou explicando, voltando um artigo e colocando outro para frente. Se você tem aí o decreto, fica com o decreto na mão, vai acompanhando com a gente o decreto e a gente vai esmiuçando o decreto de uma forma que todos vão identificando aí de acordo com a sua atividade. Perfeito? Vamos lá. Tá tudo ok? Então vamos começando, tá? A gente está com 90 pessoas conectadas já. Vamos lá. Decreto. Artigo 1º. Fica estendida a quarentena por prazo indeterminado. Perfeito? Primeira coisa. Vamos para o artigo 2º. Fica determinado o confinamento, lockdown, no âmbito do município de Embu Guaçu, no período de 26 de março a 4 de abril de 2021, restando proibida a circulação de pessoas, excetuando-se os deslocamentos essenciais devidamente justificados pelo caráter de urgência ou emergência às atividades, aos serviços e comércios essenciais discriminados no parágrafo 1º do artigo 4º, que são as atividades essenciais. Perfeito? Então, recapitulando o artigo 2º, que é importantíssimo, fica determinado o lockdown, ok? A partir de quando? A partir do dia 26 até o dia 4 de abril. A gente já está com mais de 100 pessoas conectadas, tá? Então, assim, vamos lá. Fica determinado o confinamento do dia 26 de março a 4 de abril, ok? Ficando proibido ou restando proibida a circulação de pessoas. Então, aqui ele diz que fica determinado o lockdown. E quais são as condições desse lockdown? Vamos lá para o artigo 3º. Fica proibida a abertura e funcionamento das indústrias de todos os portes. Então a indústria microempresa, empresa de pequeno porte, média, grande, fica proibida a abertura e o funcionamento das indústrias. Continuando, assim como todos os estabelecimentos comerciais, repito, olha como ele está generalizado, assim como todos os departamentos ou estabelecimentos comerciais, perfeito? E prestadores de serviços, com exceção daqueles, mais uma vez, descritos no parágrafo 1º do artigo 4º, que são as atividades essenciais, perfeito? Artigo 4º, que vai falar das atividades essenciais. Tá? Então a gente falou que a indústria não pode abrir, calma que tem as exceções, tá? A indústria não pode abrir, e já falamos os estabelecimentos comerciais não podem abrir e as empresas prestadoras de serviços não podem abrir. Porém, agora vamos às exceções. Quais são as exceções? As atividades de comércio e serviços essenciais. Vamos começar por aqui. Tem um erro de digitação no decreto, no artigo 4º, porque lá embaixo ele fala de 3 atividades, ou melhor, ele tem três artigos, 3 letras que falam de indústrias. Então ele fala aqui as atividades comércios e serviços essenciais e as indústrias que estão lá embaixo como essenciais. Poderão funcionar com atendimento ao público, volto a dizer, poderão funcionar com atendimento ao público no horário das 6 às 20 horas, perfeito? E observando-se e adotando-se todos os protocolos, padrões setoriais e específicos, ok? Continuamos. Parágrafo 1º, ele vem falar das atividades. Para os efeitos do presente decreto, são considerados atividades e comércio ou serviços essenciais, mais uma vez um erro de digitação. Ele tem algumas atividades aqui que são essenciais, com atividades industriais, são algumas indústrias que estão aqui dentro. Mas vamos lá. São considerados atividades, comércio e serviços essenciais, na conformidade com o artigo 2º e parágrafo 1º do decreto estadual, tá? Na conformidade com o artigo 2º, vamos lá, parágrafo 1º, peraí que eu me perdi, do decreto estadual 64.000,
de 22 de março, que é o decreto que estabeleceu o Plano São Paulo, decreto do Governo do Estado de São Paulo, e do Decreto Federal 10.282, que são as atividades, no caso, essenciais. Perfeito? Quais são essas atividades essenciais? Hipermercados, supermercados e congêneres. Perfeito? Açougues, padarias, restaurantes e congêneres. Deixa eu só parar um pouquinho aqui. Hipermercados, supermercados e congêneres. Quais são essas atividades que são congêneres? São as atividades ligadas a mini mercado, mercearia, que tem a proximidade com o hipermercado e supermercado, porém em um tamanho menor. O mercado, então vamos colocar hipermercado, supermercado, mercado, mercearia, bazar, vamos colocar assim, bazar que vende gênero alimentício, né? Não aquele bazar que vende roupas e etc. Tá? Da mesma forma, padarias, restaurantes e congêneres. O que são os congêneres? Pastelaria, hamburgueria, outras atividades de gênero alimentício, semelhantes a essas daqui, na mesma linha que essas daqui. Continuando, as farmácias e drogarias, ele não fala drogaria, mas se entende aqui, hospitais, clínicas médicas, odontológicas, oftalmológicas e veterinárias. Pet shops e comércio de produtos de saúde e alimentos para animais, que é a casa de ração, segurança pública e privada, meio de comunicação social, executados por empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, serviços de energia elétrica, iluminação pública, abastecimento de água, telecomunicações e internet, serviços postais, distribuidores de gás invasado, hotéis e similares, lavanderia, serviços de limpeza, manutenção e zeladoria. Vamos fazer um parágrafo aqui. Na letra L, ele fala serviço de manutenção. Ele não justificou aqui qual tipo de manutenção que pode ser feito. Vamos lá, quebrou um telhado, eu posso chamar o carpinteiro para arrumar o meu telhado? Quebrou meu cano, posso chamar o encanador? Né? Posso chamar o eletricista? Então vamos considerar que esse serviço de manutenção também está de uma forma genérica. Mas essa manutenção é relacionada a hotéis e similares. Eu não vou saber te orientar, ok? Eu não vou saber te dar a orientação clara, tá? Sobre se esse serviço de manutenção é só para hotéis ou esse serviço de manutenção ele entra toda a parte residencial, perfeito? Só um parênteses aqui, a gente está com quase 140 pessoas acompanhando ao vivo, tá? Sobre o decreto de Imbuguaçu. Estou surpreso, viu? A Golden Light está perguntando se a loja vai poder abrir e quais dias. Tá, eu vou falar, espera um pouquinho, eu vou falar com vocês, vou falar para você também, Alex, falo para você, Edu, me dá um minutinho que eu vou chegar na atividade de vocês, ok? Então, vamos continuar aqui, porque a atividade de vocês tem detalhes, tá? Não é tão simples quanto parece não, mas vamos continuar aqui, né? Continuando, letra M, serviços bancários, incluindo lotérica, serviços de call center, assistência técnica de eletrônicos e bancas de jornal. Vou fazer mais um parênteses aqui. Assistência técnica de eletrônicos. Ele não está dizendo qual tipo de eletrônico, ele não diz se é televisão, ele não diz se é rádio, ele não diz se é celulares, então subentende-se que se é um liquidificador, geladeira, o que for eletrônico, a assistência técnica é permitida. Porém, a gente tem que se atentar a detalhes. Não adianta você colocar a sua atividade como assistência técnica de alguma coisa e ter só a parte de comércio, tá? Você tem que ter assistência técnica, perfeito? Empresas de locação de veículos, oficina de veículos, automotores e borracharia. Aqui o autoelétrico também é uma oficina de veículos, tá? Transporte público coletivo, táxi e aplicativos de transporte. Cadeia de abastecimento e logística, produção e comercialização de insumos agropecuários, transportador, armazéns, postos de combustíveis, serviços funerários, serviço de entrega em casa, delivery, sem restrição. Vamos parar aqui na letra S, porque essa foi um caminhão de pergunta que a gente recebeu aqui, e aí já fica para vocês, tá? Du e Alex, que está aí assistindo a gente ao vivo, tá? Serviços de entrega em casa, delivery, o que é isso? Nós temos empresas de entrega,
Nós temos o cara que tem uma Courier, que tem uma Fiorino, que tem a moto e faz o trabalho de entrega. Se lembrarem, se vocês recordarem, alguns meses atrás, devido à pandemia, a gente tinha até Uber fazendo entrega da Mercado Livre, né? Então, nesse caso aí, a gente vamos considerar que o serviço de delivery que está dentro aqui é o serviço de entrega. Todas as vezes que falo delivery sobre uma atividade, eles colocam a atividade permitido delivery. Então vamos lá, ele coloca a padaria permitido delivery, açougue permitido delivery. Ele não vai colocar delivery para todo mundo, perfeito? Então delivery é um dos serviços de entrega. Se tem uma transportadora, é o delivery, perfeito? É essa entrega aqui. A Okay? Cássia está perguntando, é isso aí. O S entra como essencial em qualquer delivery, certo? Oi? A Cássia nos perguntou se o S entra como essencial em O qualquer S? delivery. Isso. Então, ele entra nos serviços de transporte, tá, Cássia? Ele entra no serviço de transporte, né? É o delivery, é a entrega, perfeito? Porém, quando ele for de uma atividade, ele vem condicionado à atividade. Então, ele vai vir, o exemplo, distribuidora de água, tá? Mais delivery, perfeito? Então, ele vem dessa forma assim, permitido delivery. Continuando, vamos lá. Aí ele vem atividades de produção, exportação, importação e transporte de insumos e produtos químicos, petroquímicos e plásticos em geral. Atividades cujo processo produtivo não possa ser interrompido sob pena de dano irreparável das instalações, dos equipamentos, tais como processo siderúrgico, metalúrgico e as cadeias de produção de alumínio, de cerâmica de vidro, indústrias químicas, petroquímicas, matérias-primas, embalagens ou produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas. Então vamos lá, letra T a letra V são as atividades que são de indústria. Perfeito? São atividades de indústria. Então, se são atividades de indústria, eu volto lá atrás. Vamos raciocinar primeiro, voltando lá no artigo 2º, o artigo 3º. Fica proibida a abertura e funcionamento das indústrias, perfeito? Aí ele desce no 4º. As atividades de comércio e serviços essenciais poderão funcionar com atendimento ao público, no horário das 6 às 20 horas, ok? Então, a indústria... E com essas atividades que ficam permitidas, eu vou entrar nas exceções, podem funcionar. A gente vai esmiuçar as indústrias quando chegar no parágrafo 10º, tá? Mas, então, as indústrias aqui, ele está tratando essas atividades da letra T até a letra V, que são indústrias que podem funcionar. E vamos voltar nela daqui um pouquinho. Vamos continuando aqui. Seguindo o parágrafo das indústrias, a gente volta quando chegar no parágrafo 10, eu vou esmiuçar, eu vou falar qual atividade que pode, qual o tipo de indústria, qual o tipo de segmento, e você vai verificar se ele se encaixa na tua atividade, perfeito? Vamos continuando então, parágrafo 2º, os açougues, hipermercados, supermercados e congêneres, tá? Que são aquelas atividades, o mini mercado, o mercado e etc., não poderão abrir para atendimento ao público nos dias 27, 28 de março, 2, 3 e 4 de abril, restando autorizado apenas o sistema de entrega em casa, delivery. Vamos lá, puxar primeiro o finalzinho. Então essas atividades, ele cita o delivery no final, que eles podem funcionar mediante delivery. Voltando à atividade principal. Então o açougue, o mercado, os supermercados e os congêneres, mini mercado e mercearia, não poderão ter atendimento ao público no dia 27 e 28, conhecido como próximo sábado e conhecido como próximo domingo. E também na outra semana, sexta-feira santa, ok? Sexta-feira santa, sábado e domingo, lockdown. Eles podem atender pelo delivery, porém, eles não podem, neste caso, tá? Neste caso, eles não vão poder ter o atendimento ao público, ok? Importante só chamar a atenção para vocês, a gente vai chegar no parágrafo 4º, mas ele diz que no parágrafo 4º aqui, que os serviços de delivery, e aí agora a gente está falando que o supermercado, o açougue, etc., tem uma atividade, funcionarão mediante delivery desses dias, podem funcionar sem restrição de horário. Então vamos considerar que, por analogia, o mercado, supermercados, congêneres e
o açougue, eles podem trabalhar por delivery no dia 27, 28, 2, 3 e 4, entregando sem o limite de horário de funcionamento das 20 horas. Perfeito? Ok? A gente está chegando a 150 pessoas. A gente está batendo 150 pessoas assistindo ao vivo, gente, no decreto de Embu-Guaçu. Tá? Vamos continuar então. Aqui deixei claro essas atividades, perfeito? Eu posso no delivery no dia 27, 28, 2, 3 e 4, tá? Porém, eu não tenho o limite de entrega, porque por analogia o delivery pode funcionar sem horário de restrição. Então o limite que ia até as 20 horas já não teria nesses casos. Da mesma forma, vamos para o parágrafo 3º. Padarias, restaurantes e congêneres somente poderão trabalhar no sistema de entrega em casa. Ou seja, a partir da próxima sexta-feira, 26, padaria, restaurante e congêneres já estavam, que é a lanchonete e tal, só podem funcionar no delivery. Só delivery. Você não pode ir até a padaria comprar um pãozinho. Eles não podem ter o atendimento ao público, mas também tem aquela exceção. Se é o delivery, eu posso ultrapassar o horário, eu posso chegar às 20 horas. A padaria não tem atendimento ao público, o delivery fica permitido sem a restrição. Mais uma vez, lembra que eu falei? Açougue, hipermercado, supermercado, padaria, restaurante poderão trabalhar no delivery. Por que eu estou puxando tanto para esse assunto? Por que eu quero destacar, trazer a conhecimento de vocês esse assunto? Porque tem muito cliente ligando para a gente dizendo: o delivery é permitido, Eduardo. Eu tenho uma loja de utilidades domésticas, então eu posso fazer entrega, porque o delivery é permitido. Minha loja não pode, mas o delivery é. O meu comércio não pode ficar aberto, mas o delivery é permitido. Não pode. Tá? E já vou citar lojas de material de construção ou materiais para construção. Tá? Não está aqui nas atividades essenciais, eu não citei ela como essencial. Ela não pode funcionar, ela não pode atender no drive-thru, ela não pode atender no delivery. Nem a loja de elétrica, nem a loja de encanamento, ela não pode, ela tem que permanecer fechada, como diz lá em cima, sem abertura e sem funcionamento. Ok? Tá? Vamos trazer aqui uma informação. Tá? Para as lojas de material de construção, e já respondendo até o Du, né? Du, a tua loja, né, como a do Alex, não poderão ter atendimento ao público, nem o funcionamento, nem a abertura, do dia 26 até o dia 4, ok? Né? Vamos só terminar aqui os parágrafos, aí a gente vai, algumas perguntas, aí vamos para o próximo artigo, que é onde está concentrado a maior parte das dúvidas, tá bom? Então, nesse caso, esclarecendo que essas atividades não podem funcionar, perfeito? Não podem ter abertura, nem funcionamento, nem atendimento e nem delivery, diferente dessas que eu citei anteriormente. Parágrafo 4º, farmácias, drogarias, por analogia aqui, postos de combustíveis, serviços de delivery, mais uma vez, serviços de funerário, serviços de energia elétrica, iluminação pública e abastecimento de água e serviços de internet poderão funcionar o quê? Sem restrição de horário. Então essas atividades podem funcionar. O Lucas me perguntou na live que a gente fez ontem, os serviços de delivery vai poder funcionar? Sim, Lucas, normal e sem restrição de horário. Está nos acompanhando. Não está dentro do toque de restrição, tá bom? Perfeito? Vamos continuar aqui. Parágrafo 5º. Os serviços de hospitais, clínicas médicas, odontológicas, oftalmológicas e veterinárias somente poderão funcionar para o atendimento de urgência e emergência. Bom, no vídeo que a gente tinha gravado, que infelizmente tivemos dificuldade na edição, eu falei bem sobre isso, né? Vamos pegar a situação, por exemplo, hospital, clínica médica, odontológica e veterinária principalmente. Eu não sei oftalmológica porque eu entendo tanto dessa área aqui como eu entendo de veterinária também, mas vamos lá. Ou seja, nada, né? Mas assim, você só vai nesses lugares quando você tem uma urgência ou uma emergência, né? Eu citei um exemplo no vídeo que a gente fez, um cachorro com uma bicheira. Em um dia você joga spray prata, você resolve, perfeito? Depois de terceiro dia que já comeu a pata do cachorro. Então, todos os casos de clínicas, hospitais, odontológicos,
né, com exceção da consulta, a manutenção ortodôntica para dentista, por exemplo, né, que não é urgente, vamos colocar dependendo do caso, né, todas as outras é de urgência e emergência. Sendo assim, as clínicas poderão funcionar normalmente, perfeito? Desde que seja dentro daqueles horários, estão dentro das atividades essenciais e poderão funcionar normalmente, perfeito? Vamos lá, continuando. Serviços bancários não poderão abrir para atendimento ao público, com exceção do serviço de atendimento. Então o banco não vai funcionar, tá, para atendimento ao público, porém vai estar os gerentes dentro da agência e etc. E também vai ter o autoatendimento lá. Continuando, sétimo, os hotéis e similares deverão restringir a ocupação de 30% da capacidade, não tem segredo. Essa parte também é bem importante. Transporte coletivo terá horário restrito das 6 às 9 e das 17 às 20 horas. Então, se a tua empresa vai ter um horário flexível, algum horário diferente da atividade que a gente tem aqui, você vai ter dificuldade no transporte público, a menos que vá com carro próprio, com transporte próprio, tá? Porque a restrição vai ser no transporte, tá ok? Muitos clientes perguntam para mim se a minha atividade é essencial, eu preciso estar com um documento por se tratar de uma atividade essencial para mostrar para alguém. Lembrando, não é toque de recolher, é um toque de restrição, é orientação. Os nossos direitos constitucionais de ir e vir permanecem inalterados. Desta forma, não há necessidade de portar um documento, uma declaração, dizendo, não, minha atividade é essencial, eu estou indo para a empresa tal. Perfeito? Não há necessidade. Parágrafo 9, ele fala dos serviços e comércios essenciais e as obrigatoriedades e as obrigações que as empresas que vai ter o atendimento ao público, as portas abertas, precisam ter. Ok? Não vou ler, todos vocês, fica de puxão de orelha, todos vocês precisam ter esse gabarito aqui do decreto impresso, tica, concilia, temos o álcool em gel, temos a marcação da fila, temos o plastiquinho, o filme em cima das máquinas de cartões. É obrigação de vocês procurarem saber implantar. Se forem autuados por causa disso, a culpa é 100% de vocês, porque está no decreto, perfeito? Vamos para o 10º. O mais difícil de todos, perfeito? As atividades industriais consideradas essenciais, perfeito? Também deverão garantir a observância de todos os protocolos e padrões setoriais específicos. Então aqui ele está dizendo, em outras palavras, que as atividades industriais consideradas essenciais, quais são? Aquelas que estão na letra T, U e V do parágrafo 1º do artigo 4º. E são elas. Então agora, você que tem indústria, preste bem atenção, tá? A gente leu lá no artigo 3º. As indústrias não poderão abrir e funcionar, perfeito? Salvo a exceção do artigo 4º, parágrafo 1º e a letra T, U e V. Vamos ler aqui, vamos esmiuçar isso daqui para verificar aonde a tua atividade entra. Então, se você tem indústria, você tem que verificar, aguardar e analisar isso com a gente. Vamos lá? Primeira coisa, ele fala atividades, a letra T, tá? Para quem quer localizar dentro do decreto, a gente chegou a 51 pessoas aqui no Facebook, tá? 85 no Instagram. E a gente tem 85 pessoas no Instagram, né? A gente tem aqui um número que a gente está surpreso, viu? Não esperava tudo isso não. Vamos lá. Ó, ele fala que as atividades são consideradas atividades essenciais, está no parágrafo 1º do artigo 4º, desce lá na letra T, tá? São atividades industriais. Quais são essas atividades? Atividades de produção, vírgula, exportação, vírgula, importação e transporte de insumos. Ok? Vamos parar aí. Vamos esmiuçar isso daqui. Quais as atividades que permitiram, Eduardo? Em primeiro lugar, as atividades de produção de insumos. O que é uma atividade de produção de insumo? Se você digitar lá no Google, digitar a palavra insumo, ele vai aparecer. Todo o material que é utilizado na cadeia de produção.
matéria-prima. Então, se você produz qualquer matéria-prima, tá? A tua atividade está aqui dentro. Repetindo, atividades de produção de insumos, atividade de produção de matéria-prima, atividade de produção de material que está dentro da cadeia, da linha de produção. Perfeito? Continuando, qual mais atividade? Atividade de exportação de insumos. Se a tua atividade exporta insumos, também está dentro da permissão. O que mais? Atividade de importação de insumos. Perfeito? Se a tua atividade importa insumos, nós temos clientes que importam, não sei se insumos, eles entram aqui dentro. Perfeito? E por fim, atividades de transporte de insumos. Essas atividades todas são permitidas e estão na primeira linha. Perfeito? Depois que a gente passar esse daqui, a gente vai para as perguntas ali que é sobre esse assunto, tá bom? No Instagram também. Tá? Isso. Vamos continuar aqui. Segunda linha que ele vem ali. Qual mais? Ele fala atividade de produção, exportação, importação e transporte de quê? De insumo. Então esmiuçamos. Todas essas podem. O que mais? Atividades de produtos, né, de produção de produtos químicos. Se você produz alguma coisa relacionada a produto químico, você pode. Petroquímico, sim. E plásticos em geral. Então, atividades de produção de plásticos em geral. Então, empresas que fabricam copo descartável, que fabricam potes, que fabricam tampinhas de garrafa, desde que seja de plástico, ele está bem claro. Atividades de produção, exportação, importação, transporte de insumos e produtos químicos, petroquímicos e plástico em geral. Perfeito? Primeira linha, linha T. Então, esmiuçamos, deixamos bem claro. Tiver sua dúvida, coloca aqui pra gente ainda. A gente vai continuar, Michele, a gente já vai para as perguntas, tá? Então, perfeito aqui? Vamos para o segundo. Qual outra indústria, Eduardo, que é considerada essencial e que não pode, que pode funcionar conforme o decreto aqui? As atividades cujo processo produtivo não possam ser interrompidos sob pena de dano irreparável das suas instalações e dos equipamentos, vírgula. Dá um exemplo, tais como processo siderúrgico, metalúrgico e as cadeias de produção do alumínio, da cerâmica e do vidro. Vamos citar aqui que existe uma vírgula aqui. E por interpretação, se a gente ler a primeira parte do artigo, né, da letra U, do parágrafo 1º do artigo 4º, ele fala: atividades cujo processo produtivo não possa ser interrompido sob pena de dano irreparável das instalações e dos equipamentos. Nós temos um cliente, é um grande fabricante de pão, e eles têm um forno, e esse forno, para interromper, ele demora 8 horas para aquecer. Se a gente pensar que a atividade dele não pode ser interrompida, porque o forno não pode esfriar, o dano é irreparável das instalações e do equipamento, ele é uma das atividades que está aqui como essencial. Mas ele cita alguns exemplos. Quais os exemplos que ele dá aqui? Tais como, o exemplo como, tais como, quer dizer, semelhante ao processo siderúrgico, que são os siderúrgicos, né, siderurgia, os metalúrgicos e a cadeia de produção de alumínio e de cerâmica e de vidro. Então, se a tua atividade é metalúrgico e o processo não pode ser interrompido, a tua atividade está aqui dentro também. Perfeito? Ficou com dúvida na letra U? Manda a pergunta aqui pra gente. Indústrias químicas e petroquímicas de matérias-primas. Aqui, lá em cima ele falou matéria-prima, porém ele falou da atividade de produção. Aqui ele está falando já da indústria química e petroquímicas de matéria-prima. Só a matéria-prima, neste caso, para química e petroquímica. As embalagens, então ele fala que as indústrias de embalagens ou as indústrias que produzem produtos de saúde, que produzem produtos de higiene, alimentos e bebidas. Então todas essas produções, todas essas fábricas, perfeito? Elas estão aqui com atividade permitida. Se a tua atividade se encaixa aqui dentro, você está dentro dessa atividade. Se a tua atividade não se encaixa dentro dessa daqui, infelizmente, você está dentro lá do artigo 3º, onde você não pode nem abrir, nem funcionar. Vamos às perguntas ali, Michel? Vamos lá. Começar pelo Instagram. A Débora da JNC está perguntando
se ela pode abrir uma vez que ela fabrica caixas. Perfeito, ó, vamos lá. Aqui, Débora, a tua atividade ela entraria em embalagens, porque aqui ele está falando a indústria química ou petroquímica de matéria-primas, perfeito? Embalagens ou produto de saúde, higiene, alimentos e bebidas. Ele não falou se a embalagem é de isopor, ele não falou se a embalagem é de papelão, ele não falou se a embalagem é de plástico bolha. Então, o meu raciocínio é, se a tua empresa ela está com uma atividade de indústria de embalagens, sem sombra de dúvida que a tua atividade está aqui dentro das atividades permitidas, tá? Mas a indústria de embalagens, perfeito? O Anderson da Platex está perguntando se sexta-feira, o dia todo, incluso? Sexta-feira começa o lockdown, dia 26, perfeito? Então, começa sexta-feira, dia 26, o lockdown. Então, neste caso, para nossa atividade, para atividade de indústria, no caso da Platex, que faz produtos de plástico, né? Então, neste caso, a tua atividade é permitida, não tem qualquer problema de você estar trabalhando. A restrição, ele vai entrar para as atividades que não estão elencadas aqui, que foi o que a gente citou. O depósito de material de construção, a loja, o serviço e etc. Para a atividade a qual está enquadrada aqui, ela fica permitida o funcionamento. Michele, você vai ter que subir e vir de cima para baixo. Né? Você não vai pegar as de baixo lá, deixa de cima, sobe tudo, sobe tudo. Sobe tudo, vai a primeira. Isso, sobe tudo. Aqui nós já respondemos. Tá, então, beleza, respondemos ao Good Light. A Sheila, na verdade, ela fez um desabafo que acha que a prefeitura deveria cobrar que os supermercados não tenham delivery, que liberem, pois não adianta muito fazer a compra online, pegar a fila enorme lá fora para retirar na gerência. Situação do Ayumi e do Cipó. As pessoas vão aproveitar que vão fechar e vão em peso para os mercados. Então, nesse caso, vai ter. A gente, obrigado Sheila, mas a gente não tem muito o que fazer. A princípio, o decreto aqui, a gente tem uma informação que existe a possibilidade de abertura das lojas de material de construção para delivery. Isso é uma informação, ok? Que estão conversando, o grupo está se reunindo. E a gente tem uma informação também, que eu não sei se é precisa, de existir uma possibilidade talvez dos mercados conversarem, mercados, açougues e etc., para conversar sobre a abertura, no caso, pelo menos ao sábado e na sexta-feira santa. Mas ainda não tenho nada confirmado, vamos considerar. De 1 a 10 isso daí ainda é 0,01, ok? Por enquanto é boato, tá? A pergunta da Karina Rainha é: qual horário começa o decreto na sexta-feira? O horário começa às 0 horas da sexta-feira. O decreto é na próxima sexta-feira. Já estamos de lockdown para as atividades que são permitidas, para que não são permitidas, né? Que tem as restrições, e para que são permitidas com as restrições. O exemplo é a padaria, a 0 hora, tá? O Divino da Laurel. Sobre marcenarias, gostaria de saber se ele pode abrir. Tá, Divino, marcenaria, infelizmente não, porque ele não está dentro das atividades aqui que a gente citou, da letra T, U e V, ele não se encaixa em nenhuma daquelas atividades, perfeito? Não se encaixa nessa atividade e, além de tudo, em tese, né, é essencial para quem tem a atividade, em tese ele não se enquadrou aqui nas atividades essenciais, portanto a marcenaria não pode ter operação. Inclusive, ele está dentro daquela que está no artigo 3º, que não pode nem abrir e nem funcionar. Okay. Perfeito? A Ivonete da Porto Esquadrias. Fábrica de esquadrias de alumínio. Pode funcionar? Ivonete, deixa a mensagem lá, por favor. Tá. Fábrica de esquadrias de alumínio. Podem funcionar? Ivonete, não está dentro das atividades que a gente citou aqui, ok? Ele não está dentro da atividade de produção, de insumos, porque você fabrica um produto final, a esquadria já é final. Então ele não está dentro aqui, não entra como produto químico, não entra como produto plástico, não entra, como até ele fala da metalúrgico e as cadeias de produção de alumínio, mas ele não diz das peças do produto, ele diz da fabricação do alumínio. Então a tua atividade, pelo nosso entendimento aqui, é que não pode
funcionar a partir da próxima sexta-feira. Teria que ficar fechado a tua produção, perfeito? Tá, então as meninas agradeceram aqui. Tá. No Instagram, a CDT Metais. Uhum. Então a CDT Metais, como fábrica de telas, metais não poderá funcionar? Não poderá funcionar, mais uma vez. Quais são os requisitos para funcionar a indústria, né? Sendo a indústria a atividade de vocês, a fábrica, né? Não está dentro aqui nem da letra T, nem da letra U, nem da letra V, né? Ela não está dentro das indústrias químicas, nem de matéria-prima, nem de embalagem, nem produto de saúde, nem higiene, nem alimentos, nem siderúrgicas, nem insumos. Então, infelizmente, a tua atividade não pode funcionar, ok? Neuza da Evermate, boa tarde. Como será o transporte público para atender as indústrias que trabalham 24 horas? Tá, as indústrias que trabalham de 24 horas deverão interromper sua produção de 24 horas e somente funcionar do horário das 6 da manhã até as 20 horas. Vamos voltar lá atrás, no decreto ele fala, o artigo 4º, as atividades e comércios e serviços essenciais poderão funcionar com atendimento ao público no horário das 6 às 20 horas. Então, ele não dá aquela exceção que a gente tinha no decreto 3.133, que falava que as indústrias não têm restrições de horário. Então, aqui a gente tem restrição de horário e o funcionamento só poderá ocorrer entre 6 e 20 horas, 6 horas da manhã e 20 horas. Por isso até que existe a limitação do transporte público, que vai ocorrer aqui das 6 às 9 da manhã e das 17 às 20 horas. Então não pode ter turno de 24 horas, ok? A Agnes da Exam, boa tarde. A Exam então se enquadra em essencial, pois produz material plástico, certo? Então, a Exam, ela se encaixa, sim, precisa verificar qual KNAI que está, porém a Exam, além dela produzir insumo, né, ela entra na atividade química e ela entra também na atividade plástica. Então, de qualquer forma, a atividade dela é permitida. É interessante só dar uma olhada conforme o KNAI, tá? Lembrando que a prefeitura vai analisar o KNAI primário. Se o teu KNAI primário não estiver como essas atividades que a gente descreveu, infelizmente a prefeitura vai vedar o funcionamento, ou vai vetar também o funcionamento. Perfeito? Aqui no Facebook, André Xavier. Referente às escolas particulares, como procedeu? Andréia, de antemão já vou falar para você que as escolas estão suspensas atividades ao público, mas eu vou falar mais específico sobre isso um pouco mais embaixo, tá? Acompanha a gente aí e aí eu vou te orientar certinho um pouco mais embaixo. Tá. Perfeito? A Karina Rainha, funcionamento de autopeças poderá funcionar? Isso mesmo? Não, funcionamento de autopeças na cidade de Embu-Guaçu. Lembrando que se tem algum cliente, se tem alguém acompanhando a gente, esse decreto é somente para o município de Embu-Guaçu. Falamos a semana passada sobre o decreto de São Paulo, né? Falamos a semana passada sobre o que a gente... É para você ir curtindo, dá um curtir nas coisas, tá? A gente está com a equipe aqui que vai comentando. A Michelle, a primeira vez que está fazendo, ela aprende, ela é nova ainda. Tá? Mas a gente... atividade de autopeça. Então, o decreto é somente para Embu-Guaçu. Vai sair de Itapecerica hoje, a gente fala para Itapecerica. Falamos do de São Paulo, falamos do emergencial quando era o decreto para todos. E aqui é só para Embu-Guaçu. Então, voltando nesse caso, Karina, a autoescola não pode funcionar, perfeito? A autoescola aqui não pode ter funcionamento. Subiu alguma mensagem? Peraí, tem uma mensagem para cima, acho. Não. Não? Não. Não, falou referente às escolas. Tá. Já falou, perfeito, tá? Perfeito. Cristina Franco, boa tarde. A empresa de embalagem de papelão funciona? Então, Cristina, minha colega, nossa colega de escola, um abraço, Cristina. As atividades de papelão, ela entra aqui exatamente nas atividades vamos voltar aqui, quando ela fala das atividades que estão previstas no artigo 4º, parágrafo 1º, e aí ele fala aqui embaixo, ó, indústrias químicas e petroquímicas e matérias-primas e embalagens. Ele não diz se é embalagem de papelão, de isopor,
plástico, bolha. Então a gente subentende-se que, por se tratar de embalagem de uma forma genérica, a gente entende que embalagens entra. Perfeito? Perfeito. Temos mais perguntas aqui no É Instagram. sobre indústria? Sim. Tá, vamos lá. LC Telecosta. Boa tarde. Fabricamos válvulas de indústria. Essa atividade se enquadra na linha T, ou seja, atividade de produção? Então, se vocês fabricam válvula e essa válvula, a atividade de vocês está como fabricação e esse produto faz parte da linha, da cadeia de produção, ele é considerado um insumo, eu não sei o produto que você fabrica, né, que você produz, se ele é considerado um insumo, neste caso, ele estaria dentro da letra T. Porém, se ele é um produto final, vamos lá, eu vendo a válvula pronta, é uma peça pronta, é uma peça acabada e ela não é utilizada na cadeia de produção, ela não é utilizada, ela é usada como acabamento final. Então, neste caso, ela não entraria em nenhuma, porque aqui ele fala exatamente das empresas que produz, né, insumos, neste caso, da atividade de produção de insumos. Perfeito? Que é no caso de matéria-prima, tá? Mais alguma aí? Mais uma assim. Metalúrgica de embreagem está dentro dessa linha? Metalúrgica, embreagem, eu entendo que está dentro ali da letra U, tá? Além de ele estar na letra T, quando ele também produz a embreagem, faz parte de um dos componentes do carro, portanto ele está na cadeia de produção, não poderia haver interrupção. Além de tudo, ele entraria ali, se a tua atividade está constituída como metalúrgica, ele entraria na letra U, né? Aí ele fala aqui, ó, que são atividades que não possam sofrer interrupção. Peraí, eu vou ler aqui por causa da conjugação do verbo, tá? Atividades cujo processo produtivo não possa ser interrompido, sob pena de dano irreparável na instalação e dos equipamentos, tais como processo siderúrgico e metalúrgico. Tá? Então, se a gente entender que é uma pergunta relacionada à metalúrgica, neste caso, ele entraria também na letra U. Porém, eu acho que ele fica mais claro, enquadrado ali na letra T, né? Quando ele fala do insumo. Atividades de produção, exportação, importação e transporte de insumo. Lembrando, todos vocês, tá? Olha o teu KNAI principal, não vai sair funcionando não, depois o teu KNAI está diferente da tua atividade, daquilo que você produz, e a guarda municipal, o setor de fiscalização vai somente cumprir as obrigações dele e infelizmente de fechar o estabelecimento, tá bom? Isso está condicionado ao que vocês fazem e condicionado à atividade que vocês estão constituídos, tá bom? A Ana Paula Leal, Eduardo, referente à confecção, vendo tantos ramos de atividades que não são essenciais. Logo entendemos que não somos, porém nossos principais clientes são essenciais, como por exemplo, produção de álcool em gel, ramo alimentício. Nesse caso, como ficamos? Uma vez que o uso de uniformes é obrigatório. Perfeito, Ana. Neste caso, a tua atividade não está elencada nas letras. A Ana também é nossa amiga de escola, nossa amiga minha do Euclides. Um grande abraço, Ana. Tá? Mas assim, sendo a atividade aqui nesse caso, uma atividade não essencial, conforme caracteriza aqui o próprio decreto do município, a tua atividade não pode funcionar, apesar da importância que ela tem, tá bom? Dá uma parada nas perguntas, a gente já continua com as perguntas, só marca lá, o Michel, isso, tá? A gente continua, vamos continuar aqui, senão a gente vai parar e aí por fim a gente fica à disposição de vocês até a última pergunta, tá bom? A gente parou então na 10, as indústrias, acho que ficou claro. Se não ficou claro para você a sua dúvida sobre indústria, manda aqui para a gente vai voltar e responder. A gente não vai sair daqui enquanto não esgotar as dúvidas, tá bom? Vamos lá. O parágrafo 11, ainda do artigo 4º, tá bom? Ficam obrigados os comércios e serviços essenciais a estabelecerem um sistema de home office para os funcionários ou colaboradores que desempenham atividades administrativas. E até me veio uma atividade que eu tinha me esquecido aqui, tá? Atividade de hortifruti também ela entra lá em cima, como uma das atividades congêneres, tá? Junto com a atividade de mercado, supermercado e hipermercado. Portanto, essa atividade também precisa ter o atendimento no delivery nos dias 27 e 28, né? E os dias ali da semana, perfeito?
Continuando aqui, então essas atividades que têm atividades de comércios essenciais e serviços essenciais, a parte administrativa e as industriais, porque eles não incluíram aqui as industriais. Porém, se as industriais elas estão lá nas essenciais como comércio e serviço, também por analogia, por haver um erro de digitação lá também no outro, ou a omissão de falando daquelas indústrias, eu vou entender que as atividades administrativas obrigatoriamente precisam estar em home office. Então, se você tem setor de compra, venda, setor de faturamento, setor de contas a pagar, sei lá, todo setor administrativo, ele precisa estar aqui dentro do home office. Perfeito? Alguma dúvida sobre isso? Manda pra gente. Eduardo, eu tenho um setor de faturamento, como perguntaram, não dá para faturar. Eu não sei te orientar como será o funcionamento prático, porém, é interessante que também vi para o setor para home office essas atividades, tá? O parágrafo 12, ele fala que para efeito da fiscalização será considerado somente as atividades primárias do estabelecimento. A atividade primária do estabelecimento para caracterizá-lo como essencial. Destaco aqui que ele não está citando no decreto se é do CNPJ ou se é do alvará teu de funcionamento. Perfeito? Então, neste caso, né, sendo assim, a prefeitura estava fiscalizando primeiro as atividades do CNPJ, depois passaram a ter algumas fiscalizações no alvará. Então, a gente orienta que vocês ajustem se o teu alvará para ficar na mesma ordem da atividade primária que está no CNPJ. Perfeito? Artigo 5º. Fica proibida a celebração religiosa, seja ela protestante, católica, de umbanda, candomblé, qualquer celebração religiosa coletiva fica proibido. Perfeito? Artigo 6º. Fica proibido qualquer tipo de aglomeração. Deixa eu ver pela minha lista agora aqui, que eu vim marcando, e aí a gente vai pulando, tá? Artigo 4º, 6º, vamos lá. Artigo 6º, fala das aglomerações, a gente vai pular, perfeito, que não tem muita coisa importante. Artigo 7º, a realização de eventos esportivos, e aqui nós tivemos essa pergunta ontem. Eu posso locar minha chácara, Eduardo? Minha chácara já está locada há um tempão, né? Eu posso locar a minha chácara? Não pode, ele está claro no artigo 7º, o parágrafo 1º ele fala que fica proibido, né, a locação de chácaras para qualquer tipo de evento, convenções, atividades culturais e etc. Tá? Artigo 8º, ele fala sobre a fiscalização, como que será a fiscalização. O artigo 9º, ele fala do atendimento da prefeitura, da administração pública, seus trabalhadores e etc. Tá? O artigo 10º, aí sim, ele fala: as aulas presenciais da rede pública, de ensino municipal, estadual, particulares, assim como qualquer outra atividade de recreação, ficam suspensas por prazo indeterminado. Foi a pergunta da Adriana, né? Adriana Xavier. Tá mais para baixo. Mas a Adriana perguntou pra gente como ficam as escolas, né? Então, as escolas ficam sem atendimento ao público, podem funcionar de forma online, ok? As escolas podem funcionar de forma online, nesse caso, também se estende às escolas de idioma, tá? Escola de idioma, escola de natureza técnica, só pode funcionar de forma online, não pode ter o atendimento presencial. Ele é claro em dizer, as aulas presenciais ficam suspensas por prazo indeterminado. Então, escola de idioma, escola de natureza técnica, escolas particulares, escola municipal, estadual, todas suspensas por prazo indeterminado. Perfeito? Vamos lá. O artigo 11, ele fala das sanções, ok? Eu quero destacar um detalhe só para a sanção. Para você que não recebeu nenhum tipo de notificação ainda da prefeitura, o primeiro procedimento da prefeitura é a advertência, perfeito? Então, a primeira notificação é a advertência, ok? E depois vem as multas e etc.
ok? Aí ele está ali previsto no artigo 11, tá? E por fim, a gente tem o artigo 12, que este decreto terá vigência do dia 26 de março até o dia 4 de abril, suspendendo nesse período o decreto 3.133. Então, esse decreto entra em vigor no dia 26, na próxima sexta-feira, às 0 horas da próxima sexta-feira. Perfeito? A gente termina aqui o decreto, esclarecemos, eu acho que todas as coisas relacionadas ao decreto. Agora a gente está à disposição para todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Vamos lá, Michele, quais são as perguntas? Karina Rainha, no caso, os FCs, que é a autoescola, estão liberados para curso online. Poderá internamente o funcionário vir até a unidade ministrar a aula? Então, Karina, vamos lá. Vamos ler a forma que ele está aqui, tá? Vamos pegar aqui a tua resposta que ele fala que fica determinado o confinamento, o artigo 3º, fica proibida a abertura e funcionamento das indústrias de todos os portes, assim como todos os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços. E aí ele trata os essenciais depois. Neste caso, ele é claro em dizer a abertura é funcionamento. Então, Karina, a não ser que seja possível trabalhar de home office esses colaboradores e dar aula, vamos lá. Como que funciona aqui na pesqueira? A pesqueira está trabalhando em home office. Então a gente tem um técnico que vem até a empresa, ele liga o computador aqui da empresa, o colaborador acessa da casa dele o computador dele aqui e ele trabalha. Então, a não ser que seja dessa forma, da qual o trabalhador não circule na rua, né? Até vou chamar para uma outra situação, né? Então, havendo essa possibilidade, seria possível trabalhar, tá? Até destacando aqui que eu não falei anteriormente, o trabalho em home office fica suspenso? Não, porque aqui ele está dizendo que nós temos que implantar o confinamento, tá? E a circulação de pessoas, restando proibida a circulação de pessoas. Se existir a possibilidade da empresa trabalhar por home office, existir a possibilidade de trabalhar de home office a empresa, e não existir nem a abertura e nem o funcionamento físico da empresa, este caso, né, fica permitido a atividade da empresa. A atividade não está suspensa. O que está suspenso é a abertura, o funcionamento e principalmente a circulação das pessoas. Então, Karina, se você conseguir trabalhar como a pesqueira trabalha, não teria problema no atendimento, tá? A Laisa Santana, eu tenho uma dúvida. O decreto é a partir do dia 26. Então os mercados já não abrirão na sexta? Laisa, os mercados só não abrirão no sábado e domingo, 27 e 28, e também no dia 2, 3, quais são os dias? 2, 3 e 4, né? Isso. Sexta-feira Santa, 2, né? 2, 2, 3 e 4. Então, nesse caso, os mercados não funcionarão no dia 2, 3 e 4 e no próximo 27 e 28. Sábado, domingo, sexta, sábado e domingo da outra semana. Ok. Tá? O Aldo e a Ana Sinzak. Eduardo, perdi o começo. Casa de ração pode funcionar normalmente? Pode funcionar normalmente. A casa de ração ela está elencada no artigo 4º, parágrafo 1º, na letra F, pet shops e comércio de produtos de saúde e alimentos para animais. Inclusive, pet shops pode funcionar apenas com a restrição de horário das 6 da manhã até as 20 horas, tá? Pode funcionar. Tá. O Divino da Laurel. Qual o valor da multa por não cumprimento do lockdown nesses feriados? Primeiro, Divino, não é feriado, são dias úteis, dias normais, tá? Os valores das multas estão estabelecidos aqui no artigo 11. Então ele fala, primeira, advertência, segunda, multa de 10 a 10 mil vezes o valor nominal da unidade fiscal do Estado, a UFESP, tá? Então vem a apreensão de produtos, interdição, cassação de alvará e etc, tá? Então essas são as punições que estão estabelecidas no artigo 11, tá?
Vamos lá então. Adriana Guedes. Boa tarde, Eduardo. No caso de empresas que não consideradas essenciais, mas a empresa terá que ter um funcionário fazendo a segurança, isso terá algum problema em questão circulação de pessoas? Terá a empresa que deixar algum documento para o funcionário caso mesmo seja abordado? Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu vou montar uma sala de aula aqui, né? É só meus colegas de escola mandando mensagem, né? Esse daí é reflexo de uma boa educação, né? Então, os colegas de escola, todos reunidos, fazendo uma live, né? Orientando uns aos outros. Obrigado, Adriana, pela pergunta. Abraço mais uma vez para o meu grande amigo Diogo, palmeirense. Vamos lá. A atividade de segurança, ela está prevista como uma atividade essencial, ok? Então, ela pode funcionar normal, ela está também no artigo 4º, parágrafo 1º, letra G, segurança pública e privada. Então, as atividades onde envolver segurança é totalmente permitido o funcionamento. E outra coisa, quanto à circulação dessa pessoa, a gente comentou já anteriormente, não temos um toque de recolher, nós temos um toque de restrição, né? A gente não está no regime militar, onde a gente tem que ter a carteira de trabalho para demonstrar que está indo trabalhar, tá? Então não existe um documento, um papel, nada. E nem a polícia tem o poder, ou a guarda, ou qualquer outro setor de fiscalização tem a competência para criar essa situação, né, com o trabalhador. Para onde você está indo? Né? De repente você para na rua, para onde você está indo? Mas de qualquer forma, eu acredito não ocorrer. Se ocorrer, só vai informar. Estou indo trabalhar, sua segurança, ponto final. Tá. A Andrea Xavier. Então, nas escolas para trabalho interno está liberado? Então, na escola para trabalho interno, sim, está liberado. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui. O que ele fala das atividades escolares, tá? Vamos voltar aqui, ele está previsto no artigo, vamos lá, as escolas, aqui, o artigo 10º, ele fala: as aulas presenciais da rede pública de ensino municipal, estadual e particulares, assim como qualquer atividade de recreação, ficam suspensas por prazo indeterminado. Então ele é claro em dizer, as aulas presenciais. Então, para que haja a aula online, para que haja todo o funcionamento, até a parte administrativa, é lógico, a gente recomenda que, e a próprio decreto diz que essa parte administrativa precisa ser, por home office, porém, o que não for possível vai ser permitido o funcionamento dentro da escola. Porém, você não pode receber pais, você não pode receber pessoas da escola, tá? Não pode ter, de forma nenhuma, atendimento ao público. Perfeito? E a dona agradeceu. Agradeceu, o braço será dado à tua amiga. Tá, obrigado. No Instagram tem mais alguém? Temos bastante. Tem Tá, bastante. vamos lá. A Andrea Mendes. Como vai ficar a abertura de loja de água? Tá, loja de água, apesar de ser uma atividade que é muito essencial, aqui, Andréia, ele não trata a tua atividade, né? Ele não traz atividade de hipermercados, supermercados, congêneres, ele não está dentro do hortifruti, ele não traz aqui as adegas, ele não traz esse setor, né? Ele até fala dos distribuidores de gás, mas eles não falam dos distribuidores de água. Então a gente aconselha que entre em contato com a prefeitura, tá? A gente pode fazer isso também, entrar em contato com a prefeitura e verificar para você se a sua atividade é permitida ou não. A princípio, vou dizer para você que não está entre as atividades aqui que são essenciais. Perfeito? Ok. A Neuza da MXDEM. Poderei funcionar nos dias 2 e 3 do 4? 2 e 3 do 4, que é o feriado? 2 é feriado, sexta-feira Sim. santa. Né? Aí 3 e 4 é sábado e domingo. 3 e 4, sábado e domingo? Então, ele não diz aqui que a tua atividade não vai poder funcionar, ok? Ele, mais uma vez, ele decreta o lockdown, diz que as atividades essenciais podem funcionar, ele não fala os dias, ele é claro em dizer, as atividades de comércio e serviços
essenciais poderão funcionar com atendimento ao público no horário das 6 às 20 horas, observando-se e adotando-se todos os protocolos, e lá embaixo ele vem dizendo quais são as atividades. Eu não lembro de ter visto no decreto se ele fala de sábado e domingo ou de feriado. Então, não havendo qualquer restrição e sendo a nossa atividade permitida, porque ela está nas letras lá das indústrias, neste caso não haveria restrição para esse funcionamento, a não ser no caso do pagamento do feriado como hora extra 100%, assim como também no domingo o pagamento a hora extra 100%. E se sábado foi compensado também. Tá. Cleito da GESCAP. A empresa GESCAP tem como principal atividade fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores. Podemos abrir? Então, se a gente analisar a GESCAP, ela faz um produto final, ela faz um escapamento. O escapamento dela está dentro da linha de produção. Se o escapamento dela estiver dentro dessa linha de produção como insumos para uma atividade de produção, né? Como ele diz claro aqui, atividade de produção, insumo, né? Matéria-prima. Se ele for considerado uma matéria-prima, sim. No caso, se for um produto final, do qual ele é vendido pronto, entrega, como um produto acabado, não poderia funcionar, não vai poder funcionar, ok? Ele não preenche os outros requisitos do decreto aqui, ok? A não ser que ele tenha uma interpretação exatamente nesse sentido. Se ficar comprovado pela atividade, que é a indústria, que produz, né, para linha de montagem, linha de produção, aí nesse caso poderia. Ele está específico aqui, genérico, vamos olhar o KNAI em primeiro lugar, assim como a gente teria que verificar. É uma atividade de produção e produz insumo. Esse insumo, nesse caso, está na linha de produção, é uma matéria-prima? Pode. Se não for, não pode. Tá. A Ivonete está perguntando se o serviço das empregadas domésticas é permitido? Então, aqui a gente tem um decreto que ele fala sobre restrição de empresas e atividades econômicas, vamos colocar assim, comerciais, industriais e de prestação de serviço. Aqui ele não está falando das atividades de empregada doméstica. Sendo assim, eu não vejo qualquer tipo de restrição, tá, Ivonete? Deixa eu aproveitar aqui, falei no começo e acabei esquecendo. O decreto ele foi totalmente omisso na questão de construção civil. Ele não diz empreiteira, obras de construção civil, ele não diz pedreiro, ele não diz nada. A gente falou aqui da parte do encanador, do reparador, quando ele fala da atividade de hotéis, né? Ele fala na letra L, os hotéis, ele fala o serviço de manutenção. Mas e da construção civil? Então, sendo assim, ou melhor, analisando friamente apenas o decreto, a atividade de construção civil também não iria poder. Lógico, a atividade de construção civil profissional. Você está fazendo o muro da tua casa, você pode continuar fazendo normal, não é uma atividade comercial. Agora, uma construtora, ela pode operar, ela pode trabalhar durante esses dias? O decreto foi totalmente omisso nessa situação, é uma das situações que a gente está tentando levantar, tentando ter uma informação quanto a essa atividade, perfeito? Pode mais uma? Pode. A LR Criativa, sou fabricante de papelaria, encadernação, caderneta de saúde, minha loja online, entrega por correio. Vou poder fazer entrega? Qual é a atividade dela? Fabricante de papelaria. Fabricante de papelaria. Então, não pode operar a fabricação de material durante esse período. Ele está bem claro as atividades industriais que são permitidas, que são aqueles que estão na letra T, parágrafo 1º, tá? Até a letra V, ok? Então essas são as atividades que podem funcionar. As demais atividades, infelizmente, não podem funcionar. Tá. O Vinícius Vasconcelos está dizendo, somos uma metalúrgica que produz válvulas de indústria para outras empresas, ou seja, o nosso produto final serve para outras empresas, como por exemplo usinas. Posso trabalhar? Então, se ele estiver dentro da linha de produção, se o produto dele for insumo, pode trabalhar. Agora, ele precisa observar o KNAI dele. Qual é o nome dele? Vinícius. Vinícius, precisa verificar o seu KNAI, ok? Se o teu KNAI estiver como atividade de produção, estiver como indústria e você fabricar para a linha de produção, a outra usina vai pegar o teu produto
e colocar em outro produto, então ele é um insumo, ele é uma matéria-prima, você pode operar. Se você vende um produto pronto, o qual é vendido numa autopeças, o qual você vende em um negócio pronto, não é sob medida, não faz parte dessa linha aqui de produção, não faz parte da cadeia produtiva, não é um insumo, não é uma matéria-prima, neste caso você não poderia funcionar. Lembrando, analise o teu KNAI, como está o teu KNAI. E se o teu KNAI não tem nada a ver com aquilo que você está produzindo, a prefeitura pode sim exigir que você altere e que infelizmente você não funciona. Tá? A Imperial Rações Cipó. Na sexta-feira ainda vou poder abrir. E nos dias 27, 28, 2, 3 e 4, não posso abrir? Seria isso mesmo? Na verdade, não. A tua atividade, ela pode abrir todos os dias. Ela não tem restrição quanto ao funcionamento. A casa de ração, ela está na letra F, ela está nas atividades essenciais, ela não determina os dias que pode funcionar, tá? As restrições que ele tem, ele fala lá no parágrafo 2 para açougues, hipermercados, supermercados e congêneres. Ele não tem aqui dentro, ele não inclui a casa de ração, portanto a tua atividade pode trabalhar normalmente esses dias. Tá, a Construlíder. Material de construção não poderá abrir no dia 26 em diante, nem delivery nos demais dias? Não poderá trabalhar no delivery, nem no drive-thru, não pode ter a porta aberta e nem em funcionamento. Então a atividade de material de construção talvez seja uma das mais afetadas, né, para o momento, porque vai ter que encerrar completamente a operação. E neste caso não pode ter nem atendimento, não pode, eu vou usar os termos que estão aqui no decreto, não pode funcionar, não pode ter a abertura, portanto não dá para atender no delivery, tá? Só uma informação, mais uma vez, se vocês não pegaram aí o pessoal da Construlíder, tá? A gente tem uma informação de que haverá uma reunião para que ao menos as lojas de material de construção seja permitido fazer a entrega, tá ok? Pelo menos seja feita a entrega e o atendimento por delivery, tá bom? É uma informação. A princípio, não pode. Mais uma aqui do Instagram e a gente já passa pro Facebook, tá? Boa tarde. A Pet Shop Cipó vai poder trabalhar nesses dias? Pet Shop, pode. A atividade de Pet Shop também está elencada na letra F, parágrafo 1º do artigo 4º. Ele diz que sim, pode trabalhar o Pet Shop nos dias normais, tá? Com atendimento ao público do horário das 6 da manhã até as 20 horas, né? Com as restrições estabelecidas aqui pelo decreto, porém pode funcionar normalmente, ok? Não tem restrição. As restrições são as restrições do decreto que a gente já citou anteriormente, mas pode funcionar assim. Lá no Facebook, a Andréa Xavier. Só mais uma dúvida. Os professores podem ministrar as aulas da escola ou tem que ser em casa? Então, mais uma vez, vamos voltar ao artigo 10º aqui, né? Ele fala que as aulas presenciais da rede pública de ensino municipal particular, assim como qualquer outra atividade de educação, ficam suspensas por prazo indeterminado. Então ele é claro em dizer as aulas presenciais. Ele não fala da parte administrativa, que a gente recomenda que seja pelo home office, né? E ele não fala aqui das ministrações. Então, pela ausência, a gente recomenda que consulte a prefeitura, tá? Mas a princípio, pelo meu entendimento, pela ausência da informação que tem aqui, eu não vejo qualquer tipo de problema da administração da aula, da sala de aula, desde que não tenha ninguém, né, conforme a gente está fazendo aqui, né, eu não vejo problema. Mas a gente orienta que consulte a prefeitura. Já o setor administrativo, a gente orienta que seja todo de home office. Ok. Ivonete, esses dias de lockdown, eu posso fazer regime de compensação com os funcionários? Então, Ivonete, a gente não vai ter outra opção a não ser fazer exatamente o regime de compensação com esses funcionários. A Ivonete está no Facebook, né, aqui. Então, Ivonete, a gente não vê outra alternativa, visto que, conforme a gente até falou na live de ontem, a gente não tem prazo para emitir férias,
eu não tenho prazo para fazer um banco de horas homologado pelo sindicato, por exemplo, eu não tenho mais prazo para férias coletivas, eu não tenho prazo para nada. E eu não tenho nenhum benefício na lei trabalhista que permita eu fazer qualquer coisa. Sendo assim, a gente está orientando a, sim, celebrar um acordo de compensação de horas e essas horas de hoje sejam pagas no futuro pelos trabalhadores, tá? Até mesmo porque a licença remunerada, neste caso, não está prevista para a gente fazer essa licença remunerada, ok? Não é lógico para a empresa, né? Não dá, ok? Ok. O Marco Aurélio. Os ônibus da EMTU entrarão nas restrições? Sim, os ônibus terá restrições no transporte público. A restrição está previsto aqui na cláusula, vamos lá, está previsto aqui no parágrafo 8º ainda do artigo 4º, parágrafo 8º do artigo 4º, e aí ele fala, o transporte coletivo terá horário restrito das 6 às 9 e das 17 às 20 horas. Ok. Tá? Sara Jonas, os trabalhadores ficam devendo esses dias então? Sara, assim, se a gente considerar que o empregador está sendo impedido de trabalhar e ele está cumprindo com as suas obrigações de salário, quer dizer, o trabalhador não trabalha, não é porque o trabalhador não está permitindo que ele trabalhe, ele não está trabalhando exatamente porque a empresa está impossibilitada de permitir que o trabalhador trabalhe. Sendo assim, cabe o bom senso. Eu entendo que terá que ser celebrado um acordo, esse acordo de compensação de horas para horas futuras, e sim, o trabalhador ficaria devendo essas horas futuramente para serem compensadas em finais de semana e feriados. Tá, tem chegado gente nova aqui, a Alice Antunes. Gente, eu não sei se foi comentado sobre o centro automotivo. Centro automotivo, não está dentro das atividades que são essenciais, portanto, fica dentro das atividades que está no artigo 3º, fica proibida a abertura e o funcionamento. Centro automotivo, né? Isso. Peraí, estou confundindo. Centro automotivo, ele está dentro, se é centro automotivo como mecânica, se a primeira atividade está como mecânica, você está dentro ali da cláusula, vamos lá, você está dentro da letra O, ok? Do artigo, parágrafo 1º, letra O, oficinas de veículos automotores e borracharias. Então, se o teu está com uma atividade de mecânica, serviços de mecânica, a tua atividade está dentro das oficinas ali, portanto, você pode funcionar. Porém, se a tua atividade está como autopeças, a tua atividade principal é pelo Facebook e pelo Instagram? Isso. Se a tua atividade principal é autopeças, tá? Você não poderia funcionar, ok? Por quê? Porque além de ser a atividade primária, né, ele está lá bem claro no artigo 3º dizendo que as atividades fica proibido a abertura e o funcionamento. Tá, chegou mais uma aqui pelo Instagram, Marcelo. Vamos ver lá do Divino? do Divino. Edu, uma dúvida. Temos contratos de prestação de serviço com multa. Caso não cumprimos as entregas, nesse caso, como poderíamos justificar esse atraso judicialmente? Divino, a primeira coisa, assim, eu recomendaria a notificar o tomador do serviço, né, exatamente sobre o decreto e a impossibilidade do funcionamento, e tentaria a ampliação desse prazo. Não sendo legal a ampliação desse prazo, né? Não sendo legal, não, vamos colocar assim, não sendo permitido por parte do tomador do serviço a ampliação desse prazo, nesse caso a gente recomenda que judicialmente você teria que justificar que você está impossibilitado. A tua atividade está impossibilitada do atendimento, infelizmente, de atender esse contrato, né? Por uma situação alheia à tua vontade. Mas eu acho que é uma situação mais específica que a gente tem que verificar de acordo com o contrato, etc. Tá bom? A Alice está falando, é a Ciralto, como fica? Então, a Ciralto eu não sei qual a primeira atividade que está dela. Se for a atividade de mecânica, né, se tiver como serviços de mecânica, neste caso fica permitida, conforme a gente falou agora há pouco na letra O do parágrafo 1º do artigo 4º, oficinas e veículos automotores. Se tiver como comércio, ela estaria dentro do artigo 3º, que fica proibido a abertura e funcionamento para os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços.
Ok. Ok? A Marcele, só confirmando, padaria podem funcionar apenas em sistema delivery, Sim. entre os dias 26 E a 4. É Perfeito. isso? Perfeito, Marcelo. Exatamente. A padaria, ela entra aqui, ó. Ela está clara. Ela entra como atividade essencial, no Instagram, né? Instagram. No parágrafo 1º do artigo 4º como essencial. Então a padaria é a terceira, a letra C, né? Porém, ela vem a exceção ali no parágrafo 3º do mesmo artigo 4º. Padarias, restaurantes e congêneres somente poderão trabalhar no sistema de entrega em casa, delivery, a partir da 0 hora do dia 26, agora de março, também conhecido pela próxima sexta-feira. Temos Tá bom? mais uma aqui no Instagram, tá? A Amy Nunes, pode funcionar? Ela tem atividade de coleta de resíduos não perigosos. Coletas de resíduos, tá? Ele não está dentro das atividades aqui. Precisa dar uma olhada, a gente vai ter que dar uma olhada na atividade deles, qual KINAI, a Amy Nunes é cliente nosso, qual KINAI que eles estão constituídos. Por quê? Porque a coleta de resíduos, ele está dizendo aqui que é permitido, ok? Ele vem aqui deixa eu achar aqui, comercialização, insumo, agropecuário. A atividade de coleta de resíduo é permitido. Porém, a gente precisa verificar como está o seu KINAI para te dar essa informação se realmente será permitido ou não, tá? Tá bom? Mais alguma? Não. Não? Pessoal, a gente até vai precisar encerrar, tá? Porque ele está esgotando aqui o prazo. A gente está a 1h18 ao vivo. Chegou uma aqui Aqui, interessante. tá? A gente vai responder essa última. Obrigado, a gente teve quase 150 pessoas ao vivo, tivemos em torno de 147, 148 pessoas. Agora a gente está com, ainda depois de 1h16, 1h19 ao vivo, a gente está com 76, exatamente 76 pessoas ao vivo assistindo a nossa live. Espero ter respondido todas as perguntas de vocês. Se não respondi, me mandem aqui. Eu tenho mais um monte aqui ainda de perguntas no meu celular que eu não consegui parar para ver, tá bom? A gente vai estar verificando e respondendo. Obrigado por acompanhar a gente. Vamos para a última. O Lavareda, sobre a questão do lockdown no fim de semana, como funciona quem vem de São Paulo para a cidade? Até porque somos uma cidade dormitória. Se tratando de pessoa física ou se tratando de atividade comercial, alguma coisa? Só Não pergunta. especificou. Qual que é? Repete a pergunta, por favor. Tá lá em cima. Como que vai ficar a questão do lockdown para quem vem de São Paulo para Embu-Guaçu, sendo que Embu-Guaçu ainda é uma cidade dormitória? Tá. Na verdade, assim, a restrição que a gente tem aqui, todas as restrições, o objetivo é conter que não haja circulação de pessoa. Ele é claro em dizer aqui no artigo 2º que fica determinado o confinamento no âmbito do município de Embu-Guaçu, no período de 26 a 4, restando proibida a circulação de pessoas. Mas ele não está falando aqui que vai punir pessoas se estiver circulando, ok? Ele não está dizendo aqui que a gente não vai poder circular, até mesmo porque esse é um direito constitucional. Então não tem como a gente impedir essa circulação das pessoas, não tem como a gente proibir essa circulação das pessoas. Então, visto que muita gente vai vir para cá para passar final de semana, vai acontecer de a gente ter bastante gente ainda circulando na rua. Deixa eu só ler o artigo 11 na íntegra aqui, ele fala: fica estabelecidas as seguintes sanções para o descumprimento das normas editadas para o combate ao Covid-19, inclusive a falta de uso ou uso inadequado de máscara em locais públicos. Advertência, multa, apreensão, interdição de produtos, inutilização de produtos, suspensão de vendas de produtos, suspensão de fabricação, interdição parcial total, proibição de propaganda, cancelamento de autorização para funcionamento de empresa, cancelamento de cadastro de licença e certificado de vistoria de veículo e intervenção. Eu não vi nenhuma punição para a pessoa física pela circulação, até mesmo porque não poderia. Sendo assim, infelizmente, a tua resposta é que vai ter circulação normal de pessoas e não tem o que fazer quanto às pessoas. Por isso que o objetivo de suspender as atividades, fechar os comércios, é exatamente fazer com que a pessoa não saia de casa e não tenha que sair para comprar determinado produto e assim evitar a circulação de pessoas. Tá bom? Estão pedindo aqui só mais um, Eduardo.
Rapidinho, Tá? vai É cair. a Joyce Olita. Vai cair, Joyce. Ela falou assim, pede para o Eduardo dizer se no caso da indústria as horas podem ser compensadas como PH, que é banco de horas. Então, Joyce, como a tua empresa fica em Embu-Guaçu, a gente conversou com o Rodrigo, tá? Então, pelo Instagram, a gente tem a informação do Rodrigo, do sindicato, de que a gente consegue celebrar com ele um acordo e fazer uma compensação. O que o Rodrigo falou celebra um acordo entre os trabalhadores para essa compensação futura e manda uma cópia para o sindicato. Então, diante do que você está me passando, eu vou dizer para você, sim, é permitida a compensação, porém, existe um procedimento. Vamos celebrar esse acordo, ok? E enviar esse acordo para o Rodrigo, que é o Sindicato dos Metalúrgicos, né? Eu acredito que você está falando da empresa que você trabalha, e aí o Rodrigo vai homologar pelo menos aquelas horas para uma compensação futura. Então é permitido, porém vamos adotar o procedimento certinho para a gente evitar amanhã a sair. E é possível depois o desconto se o funcionário sair antes? Sim, eu entendo que se o funcionário sair antes de compensar essas horas, e havendo esse controle de compensação, é possível sim descontar da rescisão do trabalhador. Ela falou que entende que usar o conceito de abono precisa pagar 100% para quem estiver em home office. Não entendi. Ela falou assim, entendo que se usar o conceito de abono, preciso pagar 100% para quem estiver em home office. Eu não entendi muito bem a tua colocação. A Joyce falou? Isso, a Joyce. Eu não entendi muito bem o que você colocou, Joyce. Mas assim, se a pessoa estiver trabalhando de home office, você entende que se trata de um abono, portanto teria que ser pago como horas, perfeito? Se for isso que você está perguntando. Mas, neste caso, vamos entender, o Joyce, que não é feriado. Não é feriado, minha atividade é permitida. Então, nesse caso, se a pessoa está trabalhando de home office, não for no final de semana, não for no domingo, não for em nada, neste caso, eu entendo que não é um conceito, não é um dia normal de trabalho do trabalhador, tá? Então, nesse caso, eu entendo como horas normais, tá bom? Ok. Tá bom? Obrigado, pessoal, obrigado por ter participado. Ficamos surpresos com a quantidade de pessoas, a gente imaginava no máximo 50 pessoas, que seria mesmo aquelas dúvidas de Embu-Guaçu, tá? Em breve a gente vai disponibilizar na íntegra essa live, tá? E ainda se ficou com dúvida, manda mensagem pra gente. Independente de você ser cliente ou não, manda pra gente lá no Facebook, manda pra gente no Instagram ou manda pra gente no nosso canal no YouTube. Se inscreva lá para estar recebendo todas as vezes que a gente entrar ao vivo ou que a gente colocar vídeo novo. Hoje à tarde, se tem alguém fora de Embu-Guaçu, a gente provavelmente ainda vai emitir alguma coisa de Itapecerica da Serra, tá bom? Um grande abraço a todos, até logo. A Neuza mandou muito bom conteúdo, parabéns. Peraí, que aqui não foi. Publica agora?